Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Theo Rotz, historiador, hebraísta e rabino em formação. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E no episódio de hoje a gente vai conversar com o Carlos Reis, diretor do Museu do Holocausto de Curitiba, sobre educação a respeito do Holocausto e sobre o livro O Menino do Pijama Listrado. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, um super prazer receber você na nossa bancada, seja super bem-vindo. E você pode, por gentileza, se apresentar para quem está nos ouvindo? Olá para vocês, Theo, olá, Ângela. Então, eu sou o Carlos Reis, eu sou coordenador geral do Museu do Holocausto de Curitiba, que é o primeiro da temática no Brasil. Também tenho o orgulho e a honra de fazer parte do comitê executivo da Rede Latino-Americana para o Ensino da Shoah, que é a Rede LAIS, da delegação brasileira da IRA, da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, e também da equipe curatorial do Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. Maravilha! Nossa, currículo de peso, né? E acho que a gente pode começar a conversa falando um pouquinho sobre o livro do Menino do Pijama Listrado e pegar daí o gancho, né, para a gente falar de educação sobre o Holocausto. Para dar um contexto para quem está nos ouvindo, o livro foi escrito pelo John Boyne e foi publicado em 2006 na Irlanda, e logo depois ele chega ao Brasil, já traduzido para o português. O livro faz bastante sucesso fora do Brasil, de maneira geral, e aqui ele também tem um sucesso bastante grande. Eu pessoalmente conheci o livro em 2009, de um jeito que as pessoas sempre falam pra gente não conhecer um livro, que foi julgando pela capa. Eu tava passeando por uma livraria e aí eu vi esse livro ali, né, numa pilha de, sei lá, mais vendidos ou novidades. Eu achei o título e achei a capa interessantes, passei uma rápida olhada pela sinopse, sem saber muito do que se tratava, e comprei. E eu tava falando pro Carlos agora, antes da gente começar a gravação, que na época em que eu li, eu até gostei do livro, mas eu fiquei com uma sensação de incômodo, assim, que eu não sabia muito bem identificar. Sabe quando você sente uma coisa que tá te incomodando, mas você não sabe exatamente o que, né? O que é? É, exato. E hoje em dia eu sei, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E nos últimos tempos esse livro voltou um pouco à tona, inclusive porque ele tá numa lista de leitura, não sei se obrigatória ou sugerida, né, para vestibular, que é a UED, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e na real ele é uma obra bem ruim, assim, para se falar de educação do Holocausto. E aí eu vou jogar a bola pro Carlos agora e perguntar para ele por quê. Bom, essa pergunta é a pergunta fundamental. Temos tempo? Não, na verdade, é sempre um desafio falar sobre ficção e holocausto, principalmente quando a gente lida com O Menino do Pijama Listrado, né? Que é uma obra conhecida. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de tudo, é o contexto, né? Que a obra foi escrita, depois foi adaptada para os cinemas. A gente está falando de mais ou menos 15 anos atrás. E 15 anos, se por um lado é pouco tempo, para a construção da memória de um evento histórico tão recente como é o Holocausto, ele é bastante tempo, né? Lá atrás, os debates, as reflexões, as analogias, as experiências educativas relacionadas ao Holocausto eram muito diferentes do que estão em pauta hoje. Então, eu não vejo nenhum problema, nenhum motivo para se autoflagelar, dizer que leu o livro em 2009 e gostou, porque a gente está falando de outro contexto, né? Sem dúvida, se esse livro ou se esse filme tivessem sido lançados hoje, seria muito diferente, né? A última década foi muito, muito, muito importante para construir, principalmente aqui no Brasil, essa memória, mas enfim, isso é outro papo. Por que eu falo que é delicado falar sobre o Menino do Pijama Listrado? Porque o que a gente fala precisa ser decodificado pelo público, né? O que nós dizemos precisa de um interlocutor, senão a gente fala sozinho. Não é a intenção da gente aqui ser dogmático, mas o interlocutor, ele decodifica o que você diz a partir das experiências dele, das emoções dele, dos valores que ele tem. Então, falando português claro, né, muitas vezes não interessa nem o que é dito. Quem escuta vai interpretar o que quiser. E o Menino do Pijama Listrado ocupou esse espaço, pegou carona, em grande parte pelo fascínio que o Diário de Anne Frank provoca há décadas nos jovens, nos adolescentes, e nem se compara uma obra com a outra, tá? Não é esse o ponto de jeito nenhum, mas eu falo do encanto e do fascínio de você enxergar o mundo pelos olhos de uma menina de 13 anos, ou nesse caso, por uma criança de 7, de 8, de 9 anos. E quando eu digo que se entende o que quiser, isso envolve a gente, inclusive, nem se aprofundar nos argumentos, né? Por que eu falo isso? Porque
existem questões, Ângela e Theo, que não incomodam no Menino do Pijama Listrado, e existem questões que incomodam. E boa parte do fandom enfurecido que defende a obra, tanto o livro quanto o filme, eles vão argumentar justamente com aquilo que não nos incomoda. Então não existe debate. Então, assim, para ser prático aqui, o que não incomoda? Então, se vocês me dão licença para responder o que não incomoda, e depois eu entro na questão do que ele incomoda e por que ele é ruim. Isso lembra, com a devida licença, isso lembra a teologia negativa do Maimônides. O Maimônides, ele não consegue definir Deus, porque ninguém pode definir Deus, só para colocar aqui para os nossos ouvintes. Então ele vai responder na sua obra, O Guia dos Perplexos, aquilo que Deus não é. Aí depois que ele define o que Deus não é, então o que sobra você consegue formar a sua... Rambam é uma inspiração, então vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, o que não incomoda é ser uma ficção. Porque a gente coloca os nossos argumentos e as pessoas sempre colocam, mas é uma ficção, mas ele não tem compromisso com a verdade, porque ele não tem compromisso com a realidade. Claro, nenhuma ficção tem esse compromisso e não é isso que incomoda. Até porque ficção não é contrário da realidade, né? Primeiro porque passado não existe como resultado assim natural, ele surge a partir de uma criação cultural, né, das lembranças que são transformadas em memória, e aí é uma reinterpretação constante daquilo que aconteceu, enfim, é um papo mais profundo, mas ficção também não é fruto exclusivamente da imaginação, né? O que é ficção não necessariamente não significa que é 100% não verdade. Tem uma frase de um escritor espanhol chamado Javier Cercas, que ele fala que ficção pura não existe, é uma invenção dos que não sabem o que é ficção. Então é isso, toda literatura de ficção é baseada em fatos reais, e eu acho que isso é um dos problemas lá no fim da cadeia, se vocês me permitem fazer essa reflexão. Os leitores e o público em geral, eles têm dificuldade de entender o que significa esse alerta explícito de que uma obra é baseada em fatos, ela é baseada em fatos. Então ela não é 100% mentira e nem 100% verdade. No caso do Menino do Pijama Listrado, o próprio autor vai descrever a obra como uma alegoria, como uma fábula literária. Então, isso também não é um problema na sua concepção. Uma obra de ficção ele pode ser colocado como uma fábula. Inclusive, um dos filmes que eu mais gosto sobre o Holocausto é também uma fábula, é praticamente um conto de fadas, que é O Trem da Vida. Exatamente. Se vocês conhecem. É um filme de 1998, é belíssimo, de um diretor romeno, ele é falado em francês, eu recomendo muito. Então, assim, fábulas são essas narrativas fantásticas que têm um cunho moral. E se assumir como fábula, como eu disse, não é um problema, né? O problema, como a gente vai ver mais pra frente, é justamente o cunho moral dessa história. E é isso que vai incomodar, né? É importante dizer isso, porque toda crítica que a gente faz a essa obra, como eu falei, costuma ser questionada por muita gente justamente com esse argumento. É uma ficção, é uma fábula, então pode qualquer coisa. Até porque outros filmes incríveis, pelo menos eu considero absolutamente extraordinários, como Jojo Rabbit, Bastardos Inglórios, eles também são ficção. E a gente não vê problema. Então, assim, a gente para por aí. Ser ficção não é um problema. Acho que talvez a gente possa dar também, a gente começou a falar um pouco do livro, mas só contar um pouco da história rapidamente, né? Acho que ficou faltando isso. A gente falou muito que ele é uma fábula, que ele é uma história e, não é um alerta de spoiler, porque o livro é de 2006, nós estamos no ano de 2023, então, assim, pelo amor de Deus... Já não existe mais spoiler depois de tanto tempo. Dizem que é uma semana, né? Eu não acredito em spoiler. A gente, Carlos, tanto eu quanto o Theo, nós dois gostamos muito de novela. Quem ouve o Torá com Frita sabe. Nós crescemos na fila do supermercado lendo a revista Tititi, que Jade foge com o Lucas na próxima semana em O Clone. A gente lia pra saber o que ia acontecer na novela. Eu sou contra. Antecipação do spoiler. Exato, eu sou contra as pessoas que reclamam de spoiler, porque eu lia no caderno de TV do Estadão o que ia acontecer em Terra Nostra. Se a Juliana ia finalmente encontrar o filho do Mateu que alguém colocou na roda dos enjeitados no começo da novela. Então... Você sabe que spoiler, inclusive, a gente poderia até falar aqui horas sobre isso, ele é um recurso educativo muito importante, principalmente quando você está lidando com criança. Não é? E é algo que... porque a criança tem ali
ali uma ansiedade, uma angústia de saber o que vai acontecer com aquela história. Por isso que normalmente quando a gente vai trabalhar o Holocausto com crianças muito pequenas, a gente normalmente escolhe histórias de vítimas que sobreviveram e que ela saiba desde o início que ela sobreviveu. Então é muito comum a gente já começar a história mostrando a foto dessa pessoa já vovozinha, com um netinho no colo, porque você reduz a expectativa da criança em relação à ansiedade de será que ela vai viver ou será que ela vai morrer, e aí você consegue trabalhar as questões que são inerentes da história. Nós estamos falando em reduzir o horizonte de expectativa da criança. É coisa que é absolutamente oposto ao Menino do Pijama Listrado. Fecha parênteses, que é aquela Maria. Bom, mas deixa eu contar então qual que é a história, né? É o seguinte, ela é narrada da perspectiva de um menino de 8 ou 9 anos chamado Bruno, alemão, morador de Berlim, de uma região rica da cidade. Ele mora numa casa grande, com alguns andares, acho que 4 andares, que tem uma escada grande. Ele gosta de descer pelo corrimão da escada escorregando e não sei o que. E ele tem um pai super rígido e severo, que não pode entrar nos lugares onde o pai tá sem pedir muita licença ou sem que o pai chame, e o pai tá sempre impecável e não sei o que lá. Ele tem uma irmã mais velha, que é o tempo inteiro no livro ele chama Um Caso Perdido, a irmã chama Gretel, e ela era um caso perdido, a irmã tá adolescendo, né, então tá naquela idade do adolescente chato, que tudo que você fala, ai que tonto, ai que chato. A irmã tá bem desse jeito, assim, e quer se sentir grande, e ele tem uma mãe que é uma figura um pouco opaca, um pouco neutra, assim, não é grandes coisas, e eles estão de mudança de Berlim para um outro lugar, que ele não sabe muito bem onde é, mas ele não quer ir, porque ele tem os amigos, não sei o que, ele vai ficar aborrecido de estar sem os amigos, é um lugar isolado, e finalmente eles chegam, e foi daí que eu descobri do que se tratava o livro, quando eles chegam em Haja Vista, que eu achei que é uma das poucas coisas desse livro que é ok, que é a tradução de Auschwitz para Haja Vista. A sonoridade ficou boa, na minha humilde opinião de quem já trabalhou com tradução. E aí ele chega lá e é tudo isolado, e é um campo e não sei o que, e ele começa a ver que tem umas pessoas ali que estão vestidas com um pijama listrado, e ele não entende por que essas pessoas não têm acesso à casa, por que elas estão todas ali e ele não. E aí eu vou pedir permissão aqui para tecer o meu comentário a respeito do personagem principal, que é o tal do Bruno. Que puta criança chata. Assim, eles descrevem muito o menino, é uma descrição que acontece assim com regularidade, que quando ele não entende as coisas, ele para e fala assim: Bruno girou a maçaneta e entrou no cômodo, adotando sua típica pose de olhos arregalados, a boca em formato de O, então fica né, aquele menino boca aberta, e os braços estendidos pendendo ao lado do corpo. E eu consigo imaginar ele com a cabeça tortinha, assim, também. Uma cara de criança, assim, eu não entendi. E ele faz essa pose o tempo inteiro durante o livro. Quando ele não entende alguma coisa, quando ele encontra alguma coisa que foge à compreensão dele, ele para, bota os bracinhos do lado do corpo, abre a boca, sem entender. E isso me desperta um desprezo por essa criança, porque ele fica com uma coisa assim, é aquela coisa, a pessoa coração bom. Ele não entende que ele é coração bom, ele não entende o que tá acontecendo. E eu não acredito em pessoas que são só muito boas e muito inocentes. Eu tenho muita desconfiança. Falou a palavra que eu estava esperando ouvir, eu tinha certeza que eu ouvi, que é essa ideia da inocência. Não é? A gente vai falar sobre isso, eu imagino. Lembrando de novela aqui, quem assistiu Eta Mundo Bom, o personagem Candinho do Sérgio Guizé, novela 2015, se eu não me engano, que ele era esse coração bom. E assim, gente, como é chato, gente, assim, né? Eu não entendo nada do que tá acontecendo. E a irmã dele, ao contrário, pegando aqui ainda, voltando nos programas da Rede Globo, ela é o Caco Antibes, né? A irmã, ela fala assim: todos estão morando tão perto de nós, disse Gretel franzendo o senho. Em Berlim, na nossa rua calma e agradável, havia apenas 6 casas. E agora são tantas. Por que o papai aceitaria um emprego aqui, num lugar tão feio, tão cheio de vizinhos? Não faz sentido. Se alguém pedir na xícara de açúcar, ela joga um sapato, né, na cabeça. Isso é rádio novela da melhor qualidade. Pode crescer a rádio novela dos anos 2020, né?
E ela fica assim, deve ser algum tipo de ensaio, sugeriu Gretel, ignorando o fato de que algumas crianças, mesmo as mais velhas, mesmo aquelas que pareciam ter a idade dela, davam a impressão de estar chorando. É claro que elas estavam chorando. Elas estão em Auschwitz. Não tem comida, tem tifo, tem piolho. E tem esse contraponto, assim, entre a inocência dele o tempo inteiro com essa mão do lado do corpo, essa cara de bocó, assim, e essa irmã que é o Caco Antibes, né? Achando tudo... Que enxerga a realidade, mas também não enxerga a realidade, né? Exato. Ela enxerga sem ver a realidade. Isso é um ponto importante. E, enfim, e aí é toda a vidinha dele ali, não sei o que, eles arrumam uma professora, é um professor ou uma professora, agora eu não lembro, que é meio um remedo da Fräulein, né? Professor, ele me lembrou da Fräulein do Amar Verbo Intransitivo do Mário de Andrade, uma versão ruim, assim. E aí ele um dia sai andando, porque ele queria ser explorador, ele gosta de explorar, e no que ele tá andando, ele chega ali numa cerca de arame farpado, e ele vê um menino que tá sentadinho ali, e isso virou a capa do livro depois que saiu o filme, essa cena, que é quando eles se encontram, né? E aí ele fica amigo desse menino, porque eles têm a mesma idade, e o menino chama Shmuel. E aí um conta um pouco pro outro como é a vida do lado de um, de outro. Nisso o pai vai ficando cada vez mais severo, mais rígido. Aí tem uma coisa interessante, que tem um soldado, o recruta zero, assim, ele que vai na casa deles, que é amante da mãe, e que a irmã fica se engraçando pra ele. E o pai descobre, corre com ele de lá, a mãe dá um chilique e a família vai voltar pra Berlim. E nesse momento o Bruno resolve falar um tchau pela última vez pro amigo, e o amigo fala, não, passa aqui pra você explorar desse lado. E aí, se você não quiser ouvir o spoiler, pula aí uns 30 segundos, eles vão tangendo o pessoal ali, até que eles chegam numa câmara de gás, acredito, e são mortos. E aí, passado uns dias, o pai encontra as roupas do filho, porque ninguém acha o menino, né, que sucedeu do menino. O pai acha as roupas, e aí todo mundo fica o quê? Com dor do nazista. É bem por aí. A questão, como eu falei, né, o fato de ser uma ficção não é um problema. O fato de se apresentar como fábula não é um problema. Também não é um problema, que algumas pessoas inclusive vão achar, mas não é um problema as licenças históricas, licenças ficcionais. Como eu falei, ficção não tem cumplicidade com verdade histórica. Inclusive, quando o filme foi lançado, teve um rabino nos Estados Unidos, eu me lembro que ele se sentiu bastante ofendido e foi questionar muitas coisas, inclusive crianças perambulando próximo das cercas, enfim, que eram eletrificadas, na verdade. Mas, na verdade, não é uma discussão, enfim, legítima se a gente cai naquela máxima do Adorno de que não é possível fazer arte depois de Auschwitz, depois ele vai reescrever isso. Mas aí eu volto na questão. O problema não é o filme contar uma história, uma verdade que não existiu, é a forma com que ele apresenta isso, né? O problema não é a verdade histórica, o problema é a verdade do filme, né? Até porque filmes não são verdades históricas. A Lista de Schindler não é uma verdade histórica, o Pianista não é uma verdade histórica. Então eu acho que isso precisa ficar evidente para as pessoas. Não é isso que incomoda. E aí, se vocês quiserem, a gente já pode partir para aquilo que aí sim, porque ele é tão ruim, porque que incomoda, porque que o filme é ruim. Se vocês querem fazer algum comentário aqui disso. Não, acho que não. Assim, acho que o meu comentário é só esse. Assim, antes era a minha má vontade com essa criança, assim, que é muito inocente, né? Mas vamos em frente. Então essa é a primeira questão que incomoda, tem a ver com essa inocência, né? E também a inocência de que ninguém sabia de nada. O filme corrobora com essa noção de que muita gente não sabia de nada, a menos de 1 quilômetro ali do campo, uma espécie de cegueira voluntária por parte dos alemães, enfim, que se negavam a enxergar o que estava acontecendo ali debaixo do nariz deles. Isso vai influenciar na forma com que esse personagem, Bruno, esse menino, vai sendo construído, né? Existe esse distanciamento do menino em relação ao contexto de onde ele está, em relação ao nazismo. O filme e o livro, né, propositadamente afasta esse menino do nazismo. Por quê? Porque seria muito difícil a gente se identificar com ele caso ele compreendesse minimamente o que estava acontecendo. E são escolhas do roteiro. Tem uma cena
cena, não sei se vocês lembram, tem um monte de gente fazendo saudação nazista e ele está segurando uma bandeja e ele não faz justamente porque ele está com a mão ocupada, porque a gente não vai ver esse menino fazendo uma saudação nazista. Então, o que faz com que a gente, no final, sinta essa inocência, né? Coitado, ele não sabia de nada. E o filme vai se construindo, do ponto de vista estético, na figura desse menino, desse Bruno, que é um menino lindo, é um menino de olhos claros, e a beleza dessa criança vai sendo explorada na fotografia do filme, e vai sendo construída essa ideia de que é ele que vai sofrer, né? O filme faz com que a gente se compadeça com ele, né? Se comova pelo destino dele, e não da vítima em si. É uma idealização fabulada da inocência. Essa inocência toma uma proporção tão grande que incomoda muito. Mesmo do ponto de vista narrativa, ele é forçado, é apelativo, e o filme é feito para que a gente sofra e que a gente chore pelo perpetrador, né? A inocência acaba servindo como ferramenta para construir uma história de uma amizade que tinha que ser despoluída o máximo possível de ideologias, de contexto, para construir essa amizade sui generis, né, entre duas crianças. É importante que o Bruno não fizesse ideia do que estava acontecendo em volta dela. Mas não é um filme de amizade, justamente porque ele suaviza o papel do perpetrador. O filme tenta suavizar a dor, né, o sofrimento, a morte. Ele não mostra essa violência, é uma opção do roteiro. Tem uma cena sintomática, não sei se vocês lembram, no jantar, tem um senhor judeu, prisioneiro, enfermo, que está servindo as pessoas. No jantar ele derruba vinho num deles. No Recruta Zero lá. Exatamente. E esse judeu, ele é espancado numa outra sala, a gente ouve isso, a gente não vê. E o filme sugere tudo isso, mas ele se exime de mostrar. O diretor, enfim, ele se isenta, né? A gente se incomoda por eles não se incomodarem. E aí quando você fala, esse menino é bobo, esse menino é inocente, a mãe, enfim, os personagens são unidimensionais, né? O pai é duro, a mãe é ali bondosa, o menino é inocente, a menina é indiferente, mas a violência, que é conhecida por todo mundo, ele é só uma muleta dramática para a gente poder ficar do lado da família. E a gente vê isso nos enquadramentos do filme. Eu preciso rever o filme, Carlos. Eu vi o filme há muito tempo, acho que talvez eu tenha visto no cinema ou logo depois que saiu, eu assisti na época que ainda buscava o filme na locadora. Mas eu lembro desse personagem do judeu, ele no livro, eu reli recentemente porque a gente ia gravar o episódio, e eu fiz até uma anotação aqui no meu livro, que o único judeu com quem ele interage, que não é o menino, né, o único judeu adulto com quem ele interage, eu até escrevi aqui, eu falei, não, é o judeu sábio enigmático, ele é meio mestre dos magos, assim, esse cara, porque ele é alguém que eles trazem de lá pra trabalhar dentro da casa, ele ajudava na cozinha, e tem uma hora que o Bruno rala o joelho, ele constrói um balanço que não fica muito caché, e ele cai e rala o joelho, e aí ele volta pra casa, e esse senhor chamado Pavel, que depois é o que vai servir o jantar, ele ajuda, o menino ele limpa o ferimento, e aí ele fala assim, você não é médico? O senhor fala pra ele, eu sou. Aí ele fala, mas você é servente, você descasca os legumes pro jantar, como você pode ser médico? Aí o mestre dos magos, jovem rapaz, disse Pavel, e Bruno gostou da cortesia dele chamar jovem rapaz e não de homenzinho como fazia o tenente Cutler. Eu sou de fato médico, só porque um homem olha pro céu à noite, isso não faz dele um astrônomo, sabia? Então assim, ele é meio... fala isso e sai, né? E aí o Bruno fica, o que tá acontecendo? Né? Eles têm essa construção. Tem. Ele vai ser... É que, na verdade, o Holocausto vai ser usado quando interessa pro autor. Quando interessa usar para construir essa empatia com esse menino, vai ser usado. Quando não interessa, não vai ser usado. Sabe outra coisa que incomoda também? Isso a gente vê na descrição claustrofóbica do livro, mas a gente vê isso de uma forma muito mais explícita no filme, é a representação do encarceramento. É impressionante as imagens, pena que a gente não consegue mostrar aqui para relembrar o público, mas podem reassistir o filme e ver isso. O filme ele constrói um encarceramento familiar para o Bruno. Então são algumas tomadas que são escuras, ele está atrás, sabe aquelas barras de ferro, de escadas que evita que você caia lá embaixo? É justamente a parte que você apoia, então existem algumas barras e ele aparece atrás daquelas barras, ou ele aparece atrás daquelas persianas, daqueles buraquinhos das persianas, como se ele estivesse numa prisão. Isso acontece com a mãe também, né? E os planos, eles são didáticos para fazer com que a gente simpatize com o Bruno e até equiparar. E ele vai rumo, inclusive ele parte rumo a uma falsa liberdade, que é o campo de extermínio, que tem planos muito mais abertos. Então dá a impressão
impressão quando a gente olha que o campo é um cenário muito mais livre. O Bruno, ele se liberta descobrindo esse novo amigo num lugar tão livre que não acontece nada, né? O Bruno, inclusive, tem uma cena que eu acho que é emblemática nesse filme, que ele vê o pai mostrando um filme didático, um filme de propaganda para outras pessoas, que é uma propaganda, inclusive, real, que tenta mostrar ou dar uma impressão boa do que estava acontecendo nos campos. O filme, o livro também, eu acho que ele tem a consciência dessa crueldade que ele mesmo faz com a gente, leitor ou espectador. E aí tem a ver muito também com a questão da passividade das vítimas. O Shmuel é uma criança judia, ela é a personificação da passividade. Ele não tem personalidade, ele não tem individualidade, não tem conexão emocional, não tem construção de empatia. E quando a gente entende que a memória do genocídio é construída a partir da vítima, o que a gente espera, mesmo num cenário fictício, do roteiro que seja, é que se crie empatia em relação à vítima. E a gente não cria empatia em relação à vítima. É o contrário do que acontece. Tem até uma parte que eles falam isso, uma hora que eles estão conversando, que eles falam dos nomes. Que o Bruno fala, Shmuel, você tem um nome bonito, eu gostei do seu nome. E ele fala, aqui tem um monte. Esse nome aqui grita, olha, 50% olha pra trás. E aí o Bruno fala assim, eu nunca conheci alguém chamado Bruno. Acho que, além de mim mesmo, é claro, acho que devo ser o único no mundo. Dessa criança. A criança tá presa. Eu sou contra bater em criança, mas nessa... A criança tá presa atrás do arame farpado, mas o roteiro ele te induz a olhar pro Bruno. E isso é nocivo para a memória no momento em que ele fortalece essa passividade, essa não resistência. Até a forma de falar do Shmuel, a dicção. Ele é uma criança feia. É difícil o espectador se identificar com aquela figura. É uma estratégia de despersonalização, despersonificação. A Renara vai falar sobre isso. Quando a gente coloca o Shmuel ao lado do Bruno, que é um menino bonito, bem vestido, perfeito, qual o mote que vai nos chocar? E não é à toa, né? A gente reproduz isso na sociedade. Quando a gente se choca por crimes que ocorrem no dia a dia, nas nossas periferias, nas nossas comunidades, ou a gente se choca com crimes sui generis que acontecem com famílias de alto padrão aquisitivo e tudo mais. Então tem uma coisa muito emblemática que é sobre a passividade, é que quando se mostra o campo, a gente não vê soldado no campo, a gente não vê ninguém. Parece que o campo é vazio. E se o Bruno ele entrou com tanta facilidade no campo, e aí a gente pergunta o que impediria o Shmuel de sair do campo? Se o Bruno entrou de uma forma tão fácil, por que o Shmuel não saiu de uma forma tão fácil? Porque nada, não tinha guarda, então os judeus eram passivos. E qualquer pessoa sabe que não era assim. Você fortalece essa ideia, além de tudo isso que a gente falou, da inocência, dos personagens unidimensionais, você fortalece essa ideia de passividade, né, da forma com que o Bruno entra com tamanha facilidade e presume que as pessoas ali poderiam sair com enorme facilidade, porque nem soldado eu estou vendo ali naqueles planos. Tem uma questão do tratamento, né? Enfim, tem um consenso literário, né, que é relacionado ao Holocausto, e a gente usa ele aqui no museu, usa ao contrário, não sei se vocês vão concordar comigo, é que se uma obra, se um produto relacionado a esse tema, e a outros também, ele tiver o objetivo de fazer chorar, ele vai facilmente fazer chorar. Não é o objetivo, por exemplo, de uma visita ao Museu do Holocausto. A gente coloca isso muito bem nos nossos princípios pedagógicos. Isso não quer dizer que alguém não possa chorar ali dentro. Mas é justamente, se a gente quisesse fazer com que as pessoas chorassem, todo mundo choraria. E essa obra, tanto o livro quanto o filme, ele busca a comoção pelo sentimentalismo e a partir de uma falha na moral dela. E é falha porque ele não nos atenta em sentir que ninguém deveria estar naquele campo, que ninguém deveria ser submetido àquelas atrocidades. Nós nos compadecemos só pelo Bruno. A impressão que passa é que a morte do Bruno é uma morte trágica, é uma tragédia, mas as outras que estão ali era para ter acontecido, a história foi assim, né? As circunstâncias, enfim. Tanto a inocência quanto essa amizade, elas navegam por um senso comum tão sentimentalista, não tem profundidade nenhuma. Ela emociona porque o objetivo dela é fazer chorar, né? E como eu falei, qualquer obra que tiver esse objetivo de fazer chorar, ela vai fazer chorar. E parece que foi uma das intenções, tanto do autor do livro quanto do diretor, era forçar essa lágrima. É kitsch, sabe, gente? É no conceito mais clássico, é melodramático, é sensacionalista, é cheio de chavão. Por isso, e aí eu vou
pedir licença para poder falar isso, posso ser apedrejado, mas é por isso que ele ganha a simpatia de um público mediano hoje em dia. Ele prende a atenção, ele parece profundo, mas quando você vai ver, ele não é. Sabe o que eu costumo dizer que é o Menino do Pijama Listrado? É uma galinha pintadinha, vocês conhecem? Por quê? Porque ele chama atenção, é quase hipnótico, ele é aparentemente rica, mas quando você olha não tem nada dentro. Esse é o Menino do Pijama Listrado. O filme choca, o filme traumatiza, o filme destrói resquício de valor, não chega nem a ser um plot twist no final, mas aquilo, a gente pode falar o quanto vocês quiserem também sobre o uso educativo catastrófico desse filme, porque ele não constrói nada, ele não contribui no processo de construção da memória. O filme é torturante, e eu conheço casos de exibição desse filme para crianças, e prestem atenção nisso que eu vou falar, notem aí, tá? Não é o fato dos personagens principais ou do personagem principal de um filme, de um livro ser uma criança, é que a obra é ideal para criança. E esse não é um filme para criança. Para muita gente o que fica é o final, né? Tem aqueles que chocam pelo final e tem aqueles que inclusive se sentem vingados porque o menino nazista morre. São valores absolutamente deturpados. E aquilo, como eu disse, né? O filme, de novo, eu faço questão de voltar lá no início, né? Não é o fato dele ser uma ficção, não é o fato dele se propor ser uma fábula, não são as licenças históricas que ele usa, é a falha moral e o roteiro absolutamente deturpado do ponto de vista do sentimento que vai gerar no público. Não é uma questão histórica, não é uma questão historiográfica o problema do filme, até porque se fosse, a gente estaria aqui metendo pau nos Bastardos Inglórios, no Trem da Vida, Na Vida é Bela, no monte de coisa. Não é essa a questão, não é essa a questão, né? Mas assim, A Vida é Bela tem outros problemas, eu acho que ele inclusive tem muitas virtudes, mas tem problemas, mas em nenhum momento você vê a Vida é Bela deturpar valores importantes para a construção daquela memória e, por exemplo, construir personagens unidimensionais ou se compadecer do perpetrador ou incentivar e fortalecer visões para a memória do Holocausto que são ruins pedagogicamente. Você não vai ver isso. Você vai criticar uma determinada obra, uma ou outra, por suas questões, pelo seu roteiro, enfim, pela sua estética, pelos seus propósitos éticos. E o Menino do Pijama Listrado, ele é catastrófico por isso, mas significa que eu quero pegar esses livros e queimá-los numa fogueira? Não, simplesmente eu vou incentivar e vou trabalhar, tanto do ponto de vista educativo, quanto do ponto de vista da construção da memória, com obras que me ajudem a fazer isso. E é assim, né? Existem obras muito ruins e obras muito boas. E nem todas as obras boas vão funcionar para todo mundo, para todas as idades. É assim que as coisas funcionam, né? Então eu não quero queimar nada, tá? Só não usar mais com propósito educacional, né? Quiser ler por diversão, leia. Exatamente. Inclusive, eu tinha um professor em Israel, muitos anos, há mais de 20 anos, que ele falava o seguinte, era brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. E era um pouco sobre a educação e o Holocausto, e essa questão das obras e tudo mais, e ele falava justamente isso. Ele falava, olha, existem obras que são muito boas, existem obras que são muito ruins. As obras que são muito ruins, você descarta. As obras que são muito boas, ela nem sempre vai ser boa para todas as situações, para todas as idades, para todos os grupos, para todos os perfis. Então você precisa entender muito bem o que a boa obra pode te proporcionar. E aí ele brincava assim no final, se você for pegar uma boa obra e fizer um uso errado dela, um uso deturpado, um uso que vai, entre aspas, estragar essa obra, aí ele brincava, nem faça isso, já pegue uma obra ruim, já estrague todo o processo, que aí você vai pelo menos deixar que a boa obra não estrague a boa obra. Mas por conta disso, né, eu não vou pegar, por exemplo, um filme como A Lista de Schindler e vou usar em todas as ocasiões, para todas as idades, para todos os grupos, para todos os perfis, em todos os lugares. Claro que não, né? Assim como eu não vou pegar o Trem da Vida e vou fazer a mesma coisa. A diferença é que o Menino do Pijama Listrado eu não vou pegar para fazer com ninguém, né? Essa que é a diferença. E aí a gente entende os problemas do roteiro, os problemas do que ele quer suscitar na gente.
onde ele nos induz a gerar essa empatia, a ser compadecido, a ideia, como eu falei, da passividade, da estética, da inocência, tudo isso é absolutamente prejudicial para essa memória plural que a gente quer construir do Holocausto. Então, enfim, eu acho que não é nenhum sacrilégio, também não é falta de respeito nesse sentido, você chegar e falar, bom, essa obra não é uma obra boa, enfim, existem outras obras que podem ser utilizadas para fins pedagógicos, educativos, muito melhores que essa. Essa, infelizmente, ela veio nesse momento, eu falei lá no início, né? Veio num momento crucial, teve seus acertos do ponto de vista mercadológicos, ela cativou um público que já vinha sendo cultivado e fascinado por causa de outras obras, e, enfim, ele veio, né, nesse momento. Tanto é, como eu falei já, né, sendo repetitivo aqui, se ela tivesse sendo lançada agora, com certeza o nosso olhar seria diferente. E até hoje a gente vê, no próprio museu, quando chegam os grupos e os mediadores perguntam se eles leram alguma coisa, se eles viram alguma coisa, aqueles que têm algum tipo de contato, porque é muito comum aqueles que chegam sem saber absolutamente nada, mas aqueles que tiveram algum contato, é muito comum falarem, não, eu li o Menino do Pijama Listrado, ou eu assisti o Menino do Pijama Listrado, né? Até é bom que a gente saiba. Carlos, você falou que chegam algumas pessoas no Museu do Holocausto que não tiveram contato com a história, né? Enfim, com essa parte da história mundial, né? Pra gente que é judeu, eu acho que e pra gente que é judeu, eu tô falando num âmbito muito restrito aqui, nós três estamos gravando nesse momento, e pensar que pra gente que é judeu é muito difícil imaginar não ter tido contato com isso. Felizmente, na minha família já estava no Brasil há muito tempo antes da guerra começar, a gente é fruto dos pogroms. Enfim, mas você sabe que aconteceu porque, enfim, né, a gente tem algum contato. Mas pensando no Brasil, é muita gente que chega sem ter tido qualquer contato e não conheça quase nada. Enfim. É muita gente que chega sem nenhum contato, muitas vezes sem conhecer a palavra Holocausto. E até, enfim, isso até nos ajuda de certa forma. A gente parte desse pressuposto, claro, você chega num museu, você tem 1h30 de visita dentro do museu, 1h30, 2 horas, ainda mais um tema como o Holocausto, é impossível pensar que um espaço vai dar conta do ponto de vista do conteúdo. E o museu não parte desse pressuposto que o conteúdo é o mais relevante, né? A gente trabalha com uma museologia muito mais contemporânea, uma museologia social, que a gente entende que o protagonismo ele não pode estar no objeto que está dentro da vitrine, nem no conteúdo que está no painel. O protagonismo está justamente na conexão e no diálogo que a gente tem com o público, com o visitante, dentro e fora do museu. Então são os hubs de comunicação que a gente cria, é isso que está ali, que está o protagonismo. E dentro do museu, o que a gente quer proporcionar é uma experiência. Vocês sabem, em qualquer museu, em qualquer lugar do planeta, quando você entra dentro desse museu, não importa o tema, não importa nada. Se você entra no museu, no momento que você sai, você tem que sair diferente de como você entrou, senão tem algum problema, ou com o museu ou com você mesmo. Então a gente quer proporcionar essa experiência. E essa experiência pode ser proporcionada sem grandes sobressaltos, com pessoas que chegam sabendo alguma coisa ou com pessoas que chegam sem saber absolutamente nada. Os mediadores do museu, né, antigamente eram chamados de guias, são as pessoas que recebem os grupos e tudo mais, eles são muito jovens lá, né, no museu. Não que eu não seja jovem, eu sou jovem também, mas eles são mais do que eu. E a gente faz isso de propósito, a gente não coloca professores, PhDs, pós-doutores, senhores, senhoras de barba branca para dar aulas lá dentro do museu. A gente coloca jovens de 19, 20, 21, 22, muito bem capacitados, mas de 20, 21, 22, 23 anos, para falar com outros jovens de 12, 13, 14, 15, 16. E funciona muito bem, inclusive com os grupos, os jovens que chegam sem saber o que está acontecendo. No início, esses mediadores têm até medo, né? Eles falam, nossa, mas a responsabilidade que eu tenho vai ser a primeira vez que ele vai ouvir sobre o Holocausto, ele vai ouvir de mim, essa responsabilidade é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso. Mas aí depois ele consegue transformar essa responsabilidade numa espécie de honra, né? Que bom, se ele vai ouvir isso pela primeira vez de alguém, que bom que seja de mim, né? E eu fico feliz, eu fico honrado com isso. Então, no fim das contas, para a visita, acaba sendo indiferente. É claro que isso gera reflexões, né, sobre o sistema educativo brasileiro, triste, sucateado, com falta de remuneração e de capacitação decente, falta do conhecimento e da capacidade de cruzar esses conteúdos, de trabalhar
se esconde de uma forma transdisciplinar e tudo, mas tudo isso gera essas reflexões. Mas na visita em si, ela não é tão prejudicial, inclusive, nem é esse o objetivo, que seja uma visita enciclopédica, que a gente saia falando nome, número, data, blá, 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 vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Então a gente vai contar algumas histórias, vai personificar, vai fazer as relações com hoje em dia, até porque, quando a gente fala sobre o Holocausto, a gente não viaja no tempo, leva os visitantes até lá, é o contrário, a gente puxa para hoje, porque é hoje que vai fazer sentido. Aí a gente começa a fazer as relações, né? Com censura, com liberdade, com democracia, com direitos humanos, com racismo, com LGBT-fobia, com antissemitismo, com acolhimento a refugiados, com inclusão de pessoas com deficiência, e a gente vai fazendo essas costuras ali com ele. Por exemplo, eu vou contar esse caso rápido, ele é muito emblemático de uma escola que foi ao museu há alguns anos já, eram alunos de 12, 13 anos aqui de uma escola estadual do Paraná. E eles fizeram a visita e entraram no ônibus, e no dia seguinte a professora ligou para o museu, conseguiu falar comigo, não é difícil falar comigo, vocês podem ligar para o museu e falar comigo, e essa professora ligou e ela queria contar o que aconteceu no ônibus, na hora da volta, que quando ela entrou no ônibus, um dos meninos, dos alunos, virou para ela e falou: prof, depois dessa visita, eu percebi como a gente é responsável por tudo que acontece em volta da gente. Não mais exatamente com essas palavras, mas mais ou menos o que ele disse. Quando a professora me disse isso, eu falei: professora, missão cumprida. Se esse menino saiu sem saber se foi Hitler, Himmler, Goebbels, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen, 1933, 35, 3 milhões, 5 milhões, 400 milhões, não importa, ele entendeu o que ele veio fazer aqui dentro. Então o papel, muito dessas mediações dentro do museu, é justamente trazer para os dias de hoje e mostrar por que é importante a gente conhecer essas histórias e refletir sobre elas nos dias de hoje. Se ele em 1h30, 2 horas, a questão dos conceitos, inclusive os próprios conceitos são inseridos dentro das histórias, né? A gente não vai explicar o que foi uma deportação lá dentro do museu. A gente vai contar a história de uma menina que se chamava Sara, e ela vai ser deportada e vai estar subentendido ali na história dela, quando a gente vai contando a história dela, estou dando um exemplo, né? Existem N histórias, vai estar subentendido o que é uma deportação. Então eu estou muito mais preocupado com as reflexões, os debates, as questões que nos afligem hoje, a partir daquilo que nós olhamos para trás e nós ressignificamos, né? Até porque a história não dá lição crua para ninguém, né? As pessoas falam: porque o Holocausto nos dá lições naturais. Auschwitz foi uma escola de direitos humanos. Auschwitz foi a escola da morte. Na verdade, a gente aqui olha o passado, a gente decodifica, a gente ressignifica a partir dos valores que a gente tem hoje, traz para cá e fala: olha, é importante isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tanto é que eu tenho a convicção de que qualquer projeto educativo que lide com o Holocausto, que trabalhe o Holocausto, o fundamento principal dele não pode ser transmitir o próprio Holocausto, né? O Holocausto tem que ser a ferramenta que eu vou utilizar, uma ferramenta que é poderosíssima do ponto de vista pedagógico, que eu vou utilizar para tratar outras coisas, para tratar valores, para falar de princípios, de ética, né? O Aristóteles vai chamar de virtudes, que é o que eu quero fortalecer nesses jovens, que eu quero fortalecer nessas pessoas. Claro, o audiovisual, a literatura, o cinema nos ajudam a fazer isso. O Menino do Pijama Listrado, ele não só não ajuda, como ele atrapalha. Por isso que a gente fala que ele é nocivo. Ele é nocivo à construção de uma memória do Holocausto, porque ele deturpa toda essa construção de emoções que a gente tem que ter perante a vítima e perante os perpetradores, e a compreensão que a gente tem do contexto geral. Consegui até voltar para o tema, olha só. Não, mas estávamos no tema. Que era eu pensando nisso. Não, porque eu acho interessante pensar. Em 2018 eu fui a Curitiba e eu visitei o Museu do Holocausto. E aí, isso ia chegar na minha segunda pergunta a você a respeito das pessoas que não têm contato com o tema e visitam o museu, porque o Museu do Holocausto, ele fica dentro da sinagoga. E eu não sei de quem está nos ouvindo aqui, que já não é judeu e já quis entrar numa sinagoga, percebeu que não é o lugar de mais fácil acesso que existe, né? Pelo contrário, o acesso é sempre controlado, precisa se inscrever. Especificamente na América Latina, depois do atentado da AMIA, né? Em outros países é um pouco diferente, mas realmente na América do Sul é
faz parte da realidade. E é necessário, né? E tem um controle rigoroso de quem entra naquele espaço. E aí a minha pergunta é, vocês têm bastantes visitantes que sejam pessoas que não tinham contato, ouvem falar e querem visitar o museu? Ou as pessoas que não tiveram contato antes são alunos, assim como isso, um grupo de escola que está estudando o tema e vai chegar, né? Porque eu nunca vi, vamos supor, não conheço Van Gogh, mas fui a Amsterdã, passei na frente, tem um museu Van Gogh, vou entrar, é convidativo. O Museu do Holocausto em Curitiba, dentro da sinagoga, ele não tem esse apelo, bom, acho que o Museu do Holocausto não tem apelo muito convidativo. Convidativo para ninguém, né? Então vamos lá, vamos por partes. O museu não está dentro da sinagoga, tá? O museu ele faz parte, ele está fisicamente compartilhado dentro de um complexo, um grande quarteirão, né? Aqui em Curitiba se fala quadra, Belo Horizonte, onde eu nasci, se fala quarteirão, uma grande quadra onde, diferente das comunidades, a maior parte das comunidades judaicas da América Latina e até do mundo, concentra quase todas as suas instituições. Então, há 25 anos, as instituições judaicas aqui em Curitiba ficavam localizadas, assim como em São Paulo, assim como no Rio, assim como em outras cidades, elas estavam espalhadas pela cidade, né? E existiu um projeto para não só de união física dessas entidades para o mesmo espaço físico, mas também uma proposta que vai além, que é uma proposta de uma Keilah, uma proposta de uma comunidade. Então aqui você é sócio dessa comunidade, você não é sócio individual de instituições judaicas. Resumindo, você paga um boleto só. Não chegam os boletos de todas as instituições, a não ser que você tenha filho na escola, vai chegar a mensalidade da escola. Mas assim, o museu está inserido dentro desse complexo, mas ele não faz parte do guarda-chuva organizacional de gestão da comunidade. Então é como se a gente compartilhasse o espaço físico, mas toda a parte de gestão ela é independente. Mas isso não significa que exista toda uma questão relacionada à entrada do museu. E a entrada no museu ela é feita mediante um agendamento, muito mais por uma questão de tamanho do espaço. Nós não somos o Museu Oscar Niemeyer, nós não somos o MASP, nós não somos o MIS, que pode se dar o luxo de receber um ônibus, de repente parar um ônibus na frente, né? Nós não somos o Yad Vashem, que vai chegar um ônibus ali, ou 2, ou 3, ou 5, não importa, vai parar e vai entrar. Então não vai caber todo mundo ali, né? Então a gente faz isso mediante agendamento. Tanto é que o Museu do Holocausto é a única instituição que está dentro desse complexo físico e que, por mais que ela faça parte da comunidade do ponto de vista físico e até do coração, ela está fora do guarda-chuva de gestão e ela é a única instituição que é voltada para fora. Então o museu, eu posso dizer para vocês que ele está sempre absolutamente lotado, sem qualquer esforço de convencimento das secretarias de educação ou das escolas. Enfim, a gente abre a agenda semestral. As escolas, não só de Curitiba, não só da região metropolitana, mas escolas de Santa Catarina, escolas do interior do Rio Grande do Sul, inclusive escolas do interior de São Paulo, do litoral de São Paulo, vêm ao Museu do Holocausto nessas excursões e tudo mais. A gente vai até receber agora no início da semana uma escola do interior de São Paulo. Então a gente abre as visitas, enfim, de 6 em 6 meses, e é uma questão de 2 a 3 semanas, no máximo, está tudo cheio. São mais ou menos 20 visitas por semana. Isso dá mais ou menos entre 800 e 900 alunos, estudantes por semana, fora as visitas espontâneas, as visitas dos turistas. Essas eles conseguem agendar de um dia para o outro, né? Eu fiz assim, quando eu fui. Eu agendei pelo site, eu fui numa segunda-feira de manhã, num horário assim, pouco óbvio, né? Mas eu gostei muito do museu. Já está bem diferente, já tem muita coisa diferente, inclusive do ponto de vista de tecnologia e de acessibilidade, de inclusão e acessibilidade, de tecnologia, muita coisa. A gente, desde 2017, 2018, o museu tem 12 anos, acabou de completar 12 anos, e por incrível que pareça, né, ele é o primeiro
primeiro espaço no Brasil, a primeira instituição no Brasil que uniu esses eixos de educação, de memória, de pesquisa sobre o Holocausto com uma proposta tipográfica, né, museográfica, museológica, permanente sobre esse tema. Inclusive, continua sendo o único estabelecido como museu, e aí existem algumas diferenças e algumas questões ligadas ao fato de sermos um museu e não sermos um memorial ou uma instituição, um centro de memória, como existe na América Latina. Então a gente só tem 12 anos de vida, e eu falo 99%, e eu estou chutando esse número aqui porque ele deve ser muito próximo disso, dos visitantes que a gente recebe não são judeus ou não têm relação com o tema, vêm porque conhecem alguma coisa, ou porque alguém que conhece traz o resto da família, ou traz o namorado, ou traz a esposa, ou traz os filhos. As escolas não. As escolas é muito interessante porque você tem, enfim, idades. A gente recebe aqui jovens a partir dos 12 anos. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar o Holocausto com crianças menores. Tem gente que é contra, e nós somos absolutamente favoráveis. O Yad Vashem mesmo tem materiais absolutamente fabulosos. A gente aqui no museu tem um departamento que vai cuidar só disso, vai capacitar educadores, vai capacitar professores para trabalhar com educação infantil, por exemplo, mas não no espaço do museu. O espaço do museu está construído para receber jovens a partir de 12 anos, e a gente recebe, enfim, são 4 grupos por dia que são recebidos pelos mediadores, que tem esse papo e tudo mais, e no meio deles tem ali os turistas, as visitas espontâneas, mas todas elas são agendadas pelo site, então ninguém que vai estar passando na frente vai falar, eu quero entrar. Se quiser ir no dia seguinte, tiver vaga ali, tem essa questão da vaga que é importante, por a questão do espaço, né, um espaço escuro, fechado, não tem janela, ainda mais depois de tudo que aconteceu lá no museu no Rio de Janeiro, com aquele incêndio terrível, o Corpo de Bombeiros e todas as autoridades ficaram ainda mais no nosso pé, e de todo mundo também, né, por uma questão de lotação do espaço e tudo isso. Então a gente faz questão que as visitas sejam agendadas e que não superlote o espaço. Mas em termos de visitação, não dá para reclamar, o museu está sempre cheio de vida ali dentro dele. Isso é muito bom. Eu tive lá em 2018, como eu falei, foi uma segunda-feira, então estava razoavelmente vazio. Eu não me lembro se tinha algum grupo escolar, eu acho que no dia que eu fui, não. Eu estava bem sozinha, assim, andando por lá, e eu lembro que eu comentei com o Theo, até eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu achei muito bom e tal. Aí ele falou, não, eles são vinculados ao Yad Vashem. Achei parecido mesmo, e eu lembro que eu voltei muito bem impressionada. Eles são parceiros, né? O museu tem muitos parceiros, muitos amigos. Inclusive a gente ajudou a criar essa rede latino-americana de ensino da Shoah, que são instituições de vários países, 12, 13 países, boa parte deles museus, e aqui em Curitiba a gente faz parte do comitê executivo. E todas elas são instituições, com exceção de representações do Yad Vashem, como existe, por exemplo, Yad Vashem México, tudo mais, Yad Vashem Porto Rico. Eu estou falando América Latina aqui, né? Com exceção desses, são todas instituições que não são filiais de ninguém, né? Elas são independentes, o museu também é independente, mas nós criamos essa rede de relações, né? Museus nos Estados Unidos. A gente acaba criando essas relações e trocando materiais, conversando, mas enfim, somos absolutamente independentes. O museu tem esse bom contato com Yad Vashem, tem bons contatos com museus nos Estados Unidos, o Museu do Holocausto de Washington, o Museu do Holocausto de Dallas, tem bons contatos por exemplo, com o pessoal do Museu do Holocausto de Durban, na África do Sul. A gente vai trocando figurinha, a gente vai ver o que está sendo feito. A gente acabou de lançar um material agora em setembro, outubro, que fala sobre os 80 anos, um material pedagógico, gratuito, online, com propostas educativas, enfim, que fala sobre os 80 anos daquela grande operação de resgate dos judeus dinamarqueses. Foi feita uma grande operação, a sociedade, boa parte dela se mobilizou para salvar os judeus dinamarqueses, e a gente conta algumas histórias relacionadas ao Brasil e tudo mais, e esse projeto específico a gente fez em parceria com o Museu Judaico de Copenhague. Então, é uma parceria entre o Museu Local de Curitiba e o Museu Judaico de Copenhague. Então, a gente está sempre buscando esses parceiros, e não são só museus, né? A gente fez, no ano passado, um projeto muito, muito interessante sobre os 80 anos de Babi Yar, do massacre de Babi Yar, e a gente teve junto com a gente a Embaixada da Ucrânia no Brasil e o Museu Judaico de Dnipro, na Ucrânia, o Museu Judaico
acolá que chancelou o material, nos ajudou e tudo mais. Mas a gente está sempre buscando parcerias, enfim, é o poder público, são as universidades, são coletivos, ONGs, embaixadas, enfim, a gente está sempre buscando essa galera para poder dar mais peso nos projetos do museu, né, juntar essas vozes. E pensando nisso, né, nesses materiais que você estava mencionando que o museu produz, pedagógicos, educacionais, e a gente já falou sobre o que não usar para ensino do Holocausto ou para abordar a temática do Holocausto, mas eu queria pensar em como a gente pode sim usar. Então, por exemplo, alguém que esteja nos ouvindo e queira abordar esse tema em sala de aula, eu sei que a gente tem bastante gente que nos ouve que é professor, eu e o Theo somos professores de formação e de origem, então, e a gente sabe que tem muito ouvinte nosso que é professor, então pensando em quem trabalha com isso em sala de aula, ou mesmo, sei lá, alguém que tenha filhos em idade escolar e pense em como começar a tocar no assunto com crianças, enfim, queira abordar, por onde começar, né? Bom, a pergunta é excelente e assim, como aquilo que eu comentei antes, né, nenhum produto é perfeito para todo mundo, né? Então eu acho que seria irresponsável da minha parte falar, olha, tem esse filme aqui que é muito bom, vocês podem usar. Então, enfim, como eu contei aquela historinha, né? Então esse livro é muito bom. Então existem produtos muito bons, inclusive com crianças pequenas, com crianças a partir de 7, 8 anos. A nossa experiência nos mostra que, inclusive, nem é preciso um material específico sobre o Holocausto para que a gente possa trabalhar o tema Holocausto. Então, por exemplo, é muito comum que com crianças pequenas a gente trabalhe sentimentos ou trabalhe conceitos que muitas vezes são abstratos. Então, a gente vai falar, por exemplo, de ideias como o medo, como a saudade, como a fé, como a própria identidade. A gente vai pode trabalhar essas ideias a partir de histórias. É muito comum se utilizar a literatura, e aí a minha sugestão é sempre partir da literatura, e não que necessariamente seja uma literatura sobre esse tema. Não existem livros ou materiais robustos publicados sobre o Holocausto para crianças de 7, 8 anos, né? São muitas vezes adaptações, são muitas vezes livros que são contados, são escritos para um público mais velho, para um público de ensino fundamental 1, por exemplo, que a gente adapta, e às vezes não são nem livros sobre o Holocausto. Então é possível contar essas histórias, criar um ambiente seguro para essas crianças. Por isso que a gente orienta que crianças pequenas, para lidar com temas difíceis, e essa ideia de história difícil, de tema difícil, não é nem isso, não é nem eu que estou falando, é um conceito acadêmico que é usado, essa ideia de histórias difíceis. Você precisa proporcionar para a criança um ambiente seguro ali para ela, então por isso que normalmente se faz isso na escola ou num lugar que ela já esteja muito bem acostumada. Você vai trabalhar questões que permeiam o Holocausto, né? Você não vai falar de nazismo, não vai mostrar fotos, não vai mostrar nada. Eu dei o exemplo do medo, por exemplo, ou o exemplo da saudade, existem tantas outras questões. Eu me lembro de um projeto que a gente fez, de um roteiro educativo que foi feito aqui, para trabalhar a ideia do medo com as crianças muito pequenas. Então era trabalhado isso a partir de uma roda de conversa, que elas diziam o que elas têm medo e como é que elas enfrentam esses medos. E a gente vai acabar caindo na ideia da coragem. O que é coragem? Coragem não é não ter medo. Coragem é você enfrentar, ou saber que você tem medo e enfrentar esse medo. Quais são os medos que essas crianças têm em casa? Como é que elas enfrentam esses medos? Até a gente conseguir trabalhar tão bem essa ideia dos medos e como nós lidamos com esses medos, que a gente pode, porventura, inclusive, chegar na história de uma jovem que se escondeu durante centenas de dias num porão ou num fundo falso de um celeiro, de uma fazenda, e discutir sobre o medo que essa jovem sentiu ali dentro, mas que depois a gente pode trabalhar com os netos e com os bisnetos dessa jovem, porque ela sobreviveu. Uhum. Acho que tem a ver com o que você tinha falado no começo, né? De dar o spoiler, né? Sei lá, você vai contar a história de alguém que você faz, essa senhora tá viva, né? Isso para os pequenininhos. Para os pequenininhos é importante, porque você, como eu falei, você reduz o horizonte de expectativa. Mas com os mais velhos, você já não precisa mais trabalhar com spoiler. Então, assim, a dica que eu dou, posso dar uma dica? Sim.
A dica que eu dou pode ser uma dica banal, pode parecer banal o que eu estou falando, mas a gente, o educador, né? Eu também sou professor do chão da escola, então também tenho essa questão do contato com o aluno ali. Nós, educadores, a gente precisa ter cada vez mais convicção daquilo que a gente quer proporcionar e que tipo de experiência a gente quer proporcionar e aonde a gente está e aonde a gente quer chegar naquele projeto, naquela proposta, naquela ideia que a gente vai executar com os estudantes. Então, assim, a dica que eu dou é não escolher materiais de antemão. Eu gosto muito da Vida é Bela, então eu quero trabalhar a Vida é Bela e eu vou partir da Vida é Bela para trabalhar o que eu quero. Não. Se eu tenho muito bem fundamentado o que eu quero trabalhar, de onde eu quero partir, onde eu quero chegar, o que eu quero suscitar nessas crianças ou nesses jovens, se eu tenho isso muito evidente no meu processo, eu tenho condição de, inclusive, buscar produtos, né, filmes, livros, que vão se encaixar com o meu propósito e não fazer o contrário, fazer com que bons produtos, enfim, eu possa criar a partir de bons produtos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, fica mais fácil. Ao invés da gente falar, olha aqui, ó, o trem da vida é muito bom, mas como eu falei, ele não vai ser bom para todas as idades, ele não vai ser bom para... Às vezes você vai usar um material para introduzir um tema, às vezes ele é o desenvolvimento do tema, às vezes ele é a conclusão do tema. O trem da vida também não vai servir para as 3 opções, para todo mundo. Então, assim, a dica é, ao invés de partir do produto, eu assisti essa série no Netflix, maravilhosa, vou passar para os meus alunos. Ao invés da gente partir da escolha do material, a gente tem essa convicção clara, evidente, límpida do que a gente quer, até para a gente entender em que ponto do processo eu vou usar, até chegar à conclusão, por exemplo, de que eu nem preciso passar a obra inteira. Eu posso trabalhar com um fragmento, dependendo do que for. Então, quanto mais evidente a gente tem isso nos nossos planejamentos, nas nossas programações, nos nossos cronogramas, nos nossos projetos, mais fácil fica. Eu me lembro de uma história de entrar em contato com a gente há muitos anos, com um professor do interior do Rio, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? E ele queria trabalhar o Holocausto com os jovens. E a gente começou a ajudar, a gente faz isso com muitos educadores, e orienta, e até pesquisadores, a gente acaba virando meio que um co-coordenador, assim. Mas no caso dos educadores, às vezes eles passam por uma capacitação para aqueles que desejam e tudo mais, mas eu me lembro muito dessa história, que ele queria trabalhar o Holocausto, porque ele queria trabalhar questões de violência, de tolerância, e aí eu fiquei instigando, isso eu me lembro que caiu em mim na época, e eu fiquei instigando, mas por que o Holocausto? Mas por que o Holocausto? Não, e ele estava absolutamente convicto de que ele queria trabalhar o Holocausto, que ele tinha uma janela, que ele tinha a oportunidade de escolher o tema, e a gente conversou, a gente conversou tanto, que, enfim, eu não dei resposta nenhuma, mas chegou-se à conclusão, e ele chegou à conclusão sozinho, enfim, claro, a gente ali junto, de que trabalhar a chacina da Candelária ia ser mais representativo, ia ser mais forte, ia direto ao ponto, mais do que se ele trabalhasse o Holocausto. Aí, nesse final, eu até falei com ele, a gente ajuda você a trabalhar a chacina da Candelária, vamos pensar junto aqui, então. E aí, no fim, ele criou uma proposta, ele trabalhou a chacina da Candelária. Por quê? Porque ele parte... É claro, né, o Holocausto, ele é uma ferramenta, como eu falei, é uma ferramenta poderosíssima, eu não vou abrir mão de trabalhar o Holocausto, porque eu sei o potencial que ele tem. Mas a partir do momento que você já faz o caminho inverso, né? Você escolhe o tema, você escolhe o livro, você escolhe o filme, e aí vai querer a partir dele tirar o que você imagina, eu vejo esse processo como um pouco deturpado, um pouco prejudicial, assim, um pouco difícil. Então a dica que eu dou é essa: estejam bem claros do que vocês querem em termos de processo, e aí isso vai ajudar a escolher o filme. Talvez nem seja o melhor filme que você vai escolher, talvez tenha um outro que seja até melhor, mas para aquilo que você quer, para o seu propósito, ele é o ideal. Ele é o ideal, ele vai funcionar de forma ideal, e aí você vai acabar trabalhando com outras obras, e você não vai precisar ficar focado naquilo que está sempre aparecendo, né? Por exemplo, eu adoro o Diário de Anne Frank, eu acho que ele é extremamente rico, existe um potencial muito, muito grande, inclusive da gente entender o fascínio e por que ele encanta gerações
gerações, pós-gerações, a forma com que ela escreve e tudo mais. Mas, querendo ou não, existem dezenas de outros diários escritos por jovens que podem ter ali questões ou suscitar reflexões que o diário de Anne Frank não vai fazer, né? O Yad Vashem tem centenas. Aqui no Brasil, pelo menos na nossa biblioteca, a última vez que a gente contou, tinham mais de 20 diários editados e publicados em português, né, traduzidos, obviamente, mas publicados em português, ou de crianças ou de adolescentes, no contexto do Holocausto, então dentro de um gueto, ou em outro esconderijo, ou em fuga, enfim, tem muita coisa muito legal para poder... Então, às vezes a gente chega à conclusão de que o diário de Anne Frank não é a melhor opção, é esse diário, é o diário de Elga, é o diário de Rutger, é o diário de Mary Berg, enfim, tem tanto registro em primeira pessoa que é bacana, e a mesma coisa a gente fala para romance, para ficção, para filme. A arte é importante, né? A arte diz coisas que conseguem nos tocar, dizer coisas que a historiografia e os testemunhos muitas vezes não conseguem. Então, vamos usar da arte também. Às vezes você pode substituir um livro por uma obra de arte, por uma pintura. E toda a reflexão que você quer fazer em cima de um filme, você consegue fazer ainda melhor em cima de uma obra de um artista degenerado, por exemplo, considerado degenerado. Ou, enfim, aí você, inclusive, consegue achar um melhor suporte que você vai levar para a sala de aula, né? Há algum tempo atrás, eu escrevi um post mais direcionado aos profissionais de história judaica, eu como um deles, que dava aula no Peretz, e eu colocava a questão, chamava a responsabilidade para a gente que talvez nós, pessoalmente, ou a geração imediatamente anterior de educadores, pode ter cometido alguns erros na educação sobre o Holocausto, nas escolas judaicas, e ter perdido a oportunidade de transmitir o Holocausto como uma ferramenta para entender outros processos. Isso você trouxe magnificamente bem, e ter colocado esse Holocausto num pedestal onde ele não pode ser tocado, onde a gente não pode usá-lo para nada, ele é só uma coisa horrorosa que a gente tem que ensinar como uma coisa horrorosa. E a questão é que tipo de mensagem isso transmitiu para os nossos jovens, e será que eles estão identificando, essa pergunta cabia no momento que eu fiz o post, será que eles estão identificando sinais e coisas que estavam acontecendo dentro da sociedade a partir desse conhecimento, ou será que eles não estavam? Programei, esse post me fez gente da juventude na CIP me escrever falando, vamos nos reunir na casa do fulano, a gente quer que você fale sobre isso com a gente. E de fato, para eles foi uma surpresa esse post, porque foi a experiência deles mesmos, que o Holocausto foi transmitido apenas como aquele fato horroroso, 6 milhões de judeus, aquele fato horroroso, 6 milhões de judeus, que a gente não conseguia tirar nada dali como ferramenta para entender a realidade. Eu acho que você traz isso de maneira magnífica, e o museu traz isso de maneira magnífica, e também é uma mudança das últimas décadas, do próprio Yad Vashem e de outras instituições que entenderam uma necessidade de virada e entenderam também o potencial dessa ferramenta pedagógica, dessa ferramenta enquanto ferramenta pedagógica. Obrigado. Olha, Theo, eu te escuto falar e é praticamente eu me ouço falando, né? A gente fala sobre isso, fala muito sobre essa questão, até da educação judaica, né? Eu também, enfim, muitos anos lidando com história judaica dentro da escola. Essa meia-culpa, ela vai só até a página 2. É justamente porque a memória, ele é um processo contínuo, né, de construção e de desconstrução. Eu não posso criticar, muitas vezes, e exigir que as coisas poderiam ter sido diferentes lá atrás, porque a memória estava num estágio diferente. Veja como é que a gente lida com a questão da personificação, da necessidade de falar que o Holocausto não é uma história de milhões de pessoas, e sim milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, com um sobrenome. Hoje você entra no Museu do Holocausto, o Yad Vashem, a partir de 2004, 2005, quando ele inaugura a nova exposição permanente, e é o fim de um processo que começa lá no início dos anos 80, no fim dos anos 70. Hoje a gente visita um Museu do Holocausto, a não ser que sejam esses sítios como Auschwitz, enfim, lugares onde existiram esses campos e tudo mais, mas os museus concebidos para serem museus, você não encontra mais pilhas de sapatos, pilhas de malas, pilhas, porque o objetivo não é mais chocar as pessoas pela quantidade. Você encontra um sapato e é contada a história da menina que era dona daquele sapato. Aí você consegue gerar uma empatia, se conectar com aquela menina e transmitir aquilo que você consegue, que você gostaria de fazer. Então eu
não posso aqui julgar e criticar, seria algo bem anacrônico se eu falasse, olha, o que o Yad Vashem fazia nos anos 70, 80 de ter pilhas de sapato era um erro, eles deveriam trabalhar. Não faz muito sentido esse tipo de crítica, porque a gente precisa entender em que pé nós estávamos. Lá nos anos 80, lá nos anos 90, eram percepções que ainda estavam se desenvolvendo, ainda estavam nascendo, a gente ainda estava entendendo o que era esse potencial. O problema é que se estabeleceu uma narrativa conservadora de que o Holocausto não pode ser comparado com nada, que ele tem que ficar numa redoma de vidro, ele não pode ser tocado, ele não pode ser... e aí a gente perde o caráter pedagógico, perde inclusive a razão e o fundamento da gente dizer nunca mais, né, a partir do momento que é algo que está fora do limite da compreensão do ser humano e tudo mais. Mas eu acho que é um processo, e a construção dessa memória também ela não é homogênea, né, Théo? Assim, existem ainda muitas vozes que vão bater na mesa e que vão dizer que o Holocausto ele é um evento histórico pautado na história judaica, que ele não pode ser tocado, que ele não pode ser racionalizado, que ele é pautado na morte, não na vida, que é algo absolutamente singular e tudo mais. E isso faz parte dessa arena, a gente pode criar essa metáfora da arena de disputas por uma certa hegemonia dessas narrativas, e a gente está participando disso, e isso é legítimo, isso acontece com qualquer memória. Tá cheio de gente querendo influenciar e levar isso por um caminho que a gente acha o mais bacana, o mais interessante. Desde que não seja negacionista, não pode entrar nessa arena. O resto pode entrar, e aí a gente vai tentar se sobressair ali, tomara que esse tipo de perspectiva se sobressaia. Isso garante que a próxima geração, quando a gente não estiver aqui, as próximas gerações vai estar seguindo por esse caminho? A gente não tem essa garantia, mas a gente consegue solidificar esse caminho, dar esse rumo. Vocês não conseguem me ver agora, mas eu estou com as duas palmas da mão apontadas para frente, tentando dar um rumo, um caminho para essa memória, para que a gente chegue mais perto possível nas próximas gerações daquilo que a gente está pensando. Mas enfim, a forma com que se pensava o Holocausto, a memória do Holocausto lá nos anos 50, nos anos 60 é completamente diferente. A própria ideia de heroísmo, de gvurá, a gente já passou. Não estava presente? O papel que o Estado de Israel teve na construção dessa memória, a forma com que ele destacou os combatentes, aqueles que pegaram em arma. É só em meados dos anos 70 que a ideia de resistência vai ganhar uma ideia plural, e a gente vai entender que não foi todo mundo como ovelhinha para o matador, e que resistir é muito mais do que pegar em arma e sair lutando. Só que a gente não garante o que vai acontecer lá na frente, né? Será que daqui a 1000 anos, 2000 anos, no Yom HaShoah, o que vai acontecer daqui a 2000 anos no Yom HaShoah? A gente vai entrar na sinagoga, o rabino vai pegar uma Megilá, ele vai contar uma história. Hoje já existe uma Megilá. Já existe. Mas assim, o que será que vai acontecer? Será que ele vai pensar na comida, uma história? Será que a comida vai ser alguma coisa que simbolize cascas de batata podre que as pessoas comiam no gueto? Será que o rabino vai falar a palavra Aman e a gente vai bater o pé e rodar reco-reco? Vai falar Hitler, né? Vai falar Hitler e a gente vai rodar um reco-reco? Eu não sei, a gente não tem como garantir isso nada. Mas também eu acho que essa meia-culpa do que aconteceu lá atrás, na própria educação, ela tem que servir como, claro, até como um impulso para a gente preparar as próximas gerações. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito na história judaica, principalmente recente, do século XX, final do século XIX, século XX, era esse enfoque tão grande naquilo que dizia respeito ao antissemitismo, como se a história judaica se resumisse à história do antissemitismo. E quando a gente fala em antissemitismo, o antissemitismo diz muito mais respeito ao antissemita do que ao judeu. Inclusive tem um mito, eu estou falando isso porque eu estou escrevendo esse texto esses dias e está na minha cabeça uma ideia, um mito de que o antissemitismo
antissemitismo é um elemento estruturante da identidade judaica, que o antissemitismo é a razão definidora da construção e do fortalecimento da nossa identidade. Tipo aquela história, por que nós estamos vivos até hoje? Por causa do antissemitismo. O antissemitismo nos fez nos unir e é por isso que a gente mantém a nossa identidade. Então a gente luta contra o antissemitismo por quê? Porque se a gente acabar com isso, eu vou desaparecer como indivíduo. Eu não posso conceber o antissemita definindo a minha identidade judaica a partir do ódio que ele sente de mim. Mas aí você vai pegar isso nos currículos lá dos anos 80, dos anos 90, a história judaica ela está resumida a tragédias e não se fala sobre a vida judaica, sobre a judeidade, sobre as concepções e fortalecimentos de identidades. Você tem um hiato aí que tem a ver com o sionismo e a criação do Estado de Israel, mas boa parte da história judaica ela é construída a partir do ódio que os outros sentem na gente. Então, assim, se gasta muito mais tempo nas aulas de história judaica trabalhando a Inquisição do que trabalhando o pensamento judaico medieval. Exatamente isso. E aí é uma questão da gente... Sabe uma coisa que me incomodava muito quando o museu foi inaugurado? Era um receio, um medo grande de reproduzir intuitivamente propósitos e princípios educativos que eu tive como aluno e como professor. E aí eu fui parar para estudar, a gente viajar e tudo mais para poder estudar. Então, assim, hoje a gente tem a convicção de que ao falar sobre o Holocausto a gente tem que falar de vida e não de morte. A morte circunda e é um elemento central do genocídio, claro que é, mas eu não preciso olhar o genocídio por meio desse óculos da morte. Eu posso olhar ele por meio do óculos da vida e trabalhar a resistência, como essas pessoas viveram antes e como elas resistiram e o poder de resiliência. Eu posso ver isso. Isso é praticamente um consenso para a gente hoje. Mas aí você começa a pensar, foi sempre assim na memória do Holocausto? Não. Como é que era antes? Por que era assim antes? Quem que começou a falar que não era? E aí comecei a correr atrás dessas coisas. Hoje é muito fácil a gente falar que a gente tem que personificar a memória do Holocausto e contar histórias individuais e não... E também a gente também tem que lembrar que boa parte dessa construção primeira que a gente tem nos anos 50 e 60, isso eu não sei se a maioria dos ouvintes tem essa consciência, era baseado no fato conhecido, porque a maioria dos sobreviventes estava calada, a maioria dos sobreviventes estava em trauma e não podia falar. A maioria absoluta das pessoas não falava sobre o assunto até meados dos anos 60, 67, 68, começam a aparecer as grandes narrativas e, obviamente, a partir daí começa a se pensar numa outra forma de memória do Holocausto. Até então você só tem a narrativa. Aconteceu uma coisa horrorosa. Essa coisa foi o assassinato, o genocídio de 1/3 do povo judeu. São 6 milhões de judeus mortos e você não tem muito mais do que isso para dizer. E isso se reflete também no El Maleh Rachamim, que é uma reza especial que existe em memória daqueles que se foram, que foi composto para os mártires da Shoah e que ele passou por mudanças no seu Nussach, no seu texto, na sua redação, no decorrer das décadas. Quando a gente pega o El Maleh Rachamim, que era rezado nos anos 50, ele tem um texto completamente diferente e até mais frio, e ele vai se transformando no decorrer das décadas. E eu lembro que ainda na década de 80, até a década de 80, entre 70 e 80, o El Maleh Rachamim falava sobre os Aliedei Germanim, né, que foi perpetrado pelos alemães. Depois, isso foi mudado para Aliedei Nazim, pelas mãos dos nazistas, e depois, recentemente, pelas mãos dos nazistas e seus colaboradores. Então, você tem uma mudança de Nussach que ela vai acompanhando também a mudança da visão que se tem em relação a essa memória, porque o El Maleh Rachamim é justamente a expressão religiosa de como se honrar a memória. Então, obviamente, ele vai estar sujeito a como a nossa memória sobre o fato é alterada e se transforma no decorrer das décadas e como a gente lida com tudo isso. E isso é lindo, isso é legítimo, isso faz parte de qualquer memória. A gente está falando de pouco tempo, né? Nós estamos falando dos anos 50 para cá, dos anos 60 para cá, são 70 anos, são 60 anos. A gente está aqui fazendo um exercício de pensar como é que vai ser daqui a 1000 anos, mas daqui a novos 60, novos 70 anos, outras questões vão ser levantadas. O importante é aquela questão, né? Até o momento que a gente entender que o Holocausto, ele
como ferramenta, tem um potencial transformador para a nossa sociedade, para todo mundo, universal, um potencial absolutamente importante, gigantesco, a gente vai continuar trabalhando e buscando ferramentas e metodologias para alcançar os novos públicos, levando em consideração que nós somos a última geração que vai ter a oportunidade de ouvir da boca dessas pessoas em primeira pessoa o que aconteceu. Significa que é o fim dos tempos? Não é a tragédia. A gente sabe lá desde os anos 50 que vai chegar em algum momento. Eles não vão estar mais aqui. Aqui no Brasil, vivos, que nós conhecemos no país, ainda são cerca de 300 sobreviventes. E se a gente pensar, é bastante gente, né? Mas levando em consideração que as estimativas são de que chegaram aqui entre 25 e 30 mil judeus sobreviventes do Holocausto. Muitos não ficaram aqui, muitos chegaram depois, são estimativas que os pesquisadores têm. Se a gente levar em consideração, muitos já estão em idade bastante avançada, né? Muitos ainda eram crianças quando tudo aconteceu, mas se a gente levar em consideração e imaginar e torcer para que todos cheguem bem, com saúde, até os 120 anos, mesmo assim, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, não vai estar aqui. Significa que acabou a memória do Holocausto por causa disso? Não, a gente já pensa, já se pensa, porque isso é algo que é dado, a gente não vai conseguir mudar isso. A gente já sabe, já há muito tempo que vai chegar um momento que eles não vão estar mais aqui com a gente. E o que a gente vai fazer? Se a gente começa a pensar isso desde já quando eu digo já estamos, o mundo já está pensando, as instituições, os museus, os projetos educativos, centros de memória, todo mundo está pensando e refletindo em o que vai acontecer. Eu sou super a favor da utilização das novas tecnologias. Eu acho que a gente tem que usar as redes sociais, tem que usar o TikTok, o museu, inclusive tem uma conta lá no TikTok, a gente tem que usar as redes, a gente tem que usar a tecnologia que está nas nossas mãos. A gente vai conseguir substituir o sobrevivente por um holograma com inteligência artificial? Isso já existe? Não vamos. Mas é uma ferramenta que está ali, assim como outras, como a literatura, como a arte, como os próprios depoimentos que já estão gravados. Tudo isso vai nos ajudar. E aí cabe o pessoal que está vindo lá na frente seguir esse caminho, entender para quê, né? Para que a gente precisa falar sobre o Holocausto, mais do que honrar os nossos entes queridos, para que a gente precisa transmitir ao mundo o Holocausto. Hoje a gente tem essa convicção muito, muito evidente. Lá na frente podem surgir outras questões e outros filmes, e outros livros, e outras obras. Maravilha. Acho que com isso a gente consegue encerrar maravilhosamente bem o episódio de hoje. O que você acha, Theo? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que fechamos otimamente bem. Perfeito. Carlos, realmente um prazer estar com você. Legal. Demais. O Menino do Pijama Listrado é sempre um trampolim para você falar de coisas mais interessantes. Tá vendo? Ele tem essa virtude. Pois é. A gente sempre vai encontrar alguma coisa positiva em alguma coisa. Tem essa virtude. Mas é aquilo que eu falei para vocês do início. O principal problema, claro, o filme tem um monte de problema, o livro tem um monte de problema, mas o principal problema é que as pessoas que defendem não defendem pelos argumentos, não entendem quais são os nossos argumentos para mostrar que ele é problemático. Então ficam batendo nessa questão. Por que vocês estão reclamando? É só uma ficção, a ficção pode qualquer coisa. Mas eu não tô... Mas esse não é o problema. É que é uma ficção ruim. Ele é muito ruim. É uma ficção ruim. Mas é isso. A gente sempre pede, Carlos, no final do episódio, uma dica de algum filme, livro. Eu falei pra você no começo, antes da gente começar a gravação, né? E eu fui dando uma notada aqui do que a gente falou durante o episódio. Acho que como filmes podemos indicar a Lista de Schindler, Bastardos Inglórios, falando também da Vida é Bela. Esse aí eu vou deixar... Eu tenho uma categoria aqui que não é indicação, é a categoria constatação. Foi produzido? Tem. Eu acho que ele tem algumas positividades, mas eu acho que a maior recomendação é o Trem da Vida ainda. É o Trem da Vida, sem dúvida. Ele é o contraponto total ao Menino do Pijama Listrado, em termos de ser uma ficção completa e, inclusive, eu diria quase um realismo fantástico, na verdade. Sim, ele é um realismo fantástico.
Exato. E, no entanto, ele consegue magnanimamente cumprir o seu propósito, coisa que o menino não consegue. Coitado, menino. Exatamente. Inclusive, aí eu retomo aqui coisas que eu já falei outras vezes em outros episódios, a cena do encontro entre os judeus e os ciganos no trem da vida é absolutamente fantástica, porque ele consegue fazer isso, ele consegue trazer esse outro grupo que também está sendo massacrado durante a Shoah, durante o Holocausto, e trazê-los também para essa narrativa da vida, para essa narrativa da esperança, para essa narrativa de que se tudo der certo a gente sobrevive também, essa narrativa da resiliência e tudo mais, e é magnífico, o filme é absolutamente magnífico em todos os aspectos. Quem ainda não assistiu, depois de tantas indicações, esse filme eu acho que já passou por aqui pelo podcast pelo menos 5 vezes. Quem ainda não assistiu, assista, é necessário, é absolutamente necessário. Perfeito. E acho que como essa é a livro, grande recomendação, Diego. Perfeito. E como livro, acho que vale a indicação do Diário de Anne Frank, que a gente provavelmente já indicou antes, mas se não tinha indicado, era como se fosse. E dos outros diários que o Carlos trouxe também. Verdade, eu citei o Diário de Helga, o Diário de Helga, o Diário de Rutka, o Diário de Mary Berg, o Diário de Davi Sierakowiak, que é um diário do gueto de Lodz que é magnífico. Existem muitos diários, né, publicados em português, além do Diário de Anne Frank, que é obrigatório, né? Qualquer adolescente tem que ter. Verdade. Muito bem. Então, Carlos, novamente, muito obrigada por você ter topado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Foi incrível. A gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail.com, o nosso Instagram, @toraconfritas, o nosso Twitter é @toraconfritas. A gente também está no TikTok, não fazendo dancinha, mas estamos, que também é Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @oaludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.